Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá cada vez mais sério para a segurança da aviação: a interferência de GPS. A gente vai entender como as tripulações podem identificar e, mais importante, como combater essa ameaça eletrônica lá de dentro do cockpit. Pensa só, a aviação moderna é quase toda baseada em sinais que a gente não vê, guiando os aviões com uma precisão assim absurda. Só que esta dependência toda abre uma brecha, uma vulnerabilidade. Porque quando esses sinais são atacados, sejam bloqueados ou, pior, corrompidos, o cockpit pode virar um caos. Bora descobrir como isso acontece na prática e, claro, qual é a saída. Então, para a gente organizar as ideias, o nosso papo vai ser o seguinte: primeiro, o básico sobre a navegação com GPS. Depois, a gente entra na ameaça da interferência. Em seguida, a parte mais importante: como é que se identifica os sinais de alerta. Daí, a gente descobre qual é o plano B, o sistema de reserva, e termina com o passo a passo do que a tripulação tem que fazer para assumir o controle de novo. Bom, vamos começar pelo começo, né? Falar de aviação hoje em dia é basicamente falar de GPS. Ele virou a coluna vertebral da navegação, uma ferramenta que mudou completamente as regras do jogo em qualquer fase do voo. O tal do GPS, né, o Sistema de Posicionamento Global, funciona assim. Ele pega sinais de vários satélites para triangular a posição exatinha do avião. E isso é crucial, não só para saber a rota, mas principalmente para fazer aquelas aproximações super precisas para pouso, sabe? Onde cada centímetro faz diferença. Ok, agora vamos para o centro do problema. Interferência de GPS já deixou de ser coisa de filme, de teoria, é um perigo real que está crescendo e que pode deixar uma tripulação completamente perdida se não souber o que está acontecendo. E olha, aqui tem uma diferença fundamental. Existem dois tipos de ataque. O primeiro é o jamming. Pensa nele como um ruído altíssimo que abafa tudo. Ele simplesmente impede o avião de escutar os satélites. E aí? O sinal de GPS some, simples assim. Agora, o spoofing, esse é bem mais perigoso. Ele não só apaga o sinal, ele mente. Ele envia dados falsos, mas que parecem verdadeiros, e faz o avião pensar que está em outro lugar, em outra altitude, em outra velocidade. É uma mentira muito bem contada. E para ninguém achar que isso é exagero, se liga nesse dado. Mais de 50 casos de spoofing foram relatados só no Oriente Médio desde agosto de 2023. Mais de 50. Ou seja, se preparar para isso não é mais uma questão de se, mas de quando. É uma necessidade mesmo. Beleza, então vamos entrar na cabine. O que é que os pilotos veem e ouvem quando um ataque desses acontece? A grande sacada é saber ler a avalanche de alertas que começam a pipocar e que, num primeiro momento, parecem não fazer sentido nenhum. No caso do jamming, os sinais são de perda de informação. A primeira coisa que acontece é que aquela visão sintética do terreno que precisa do GPS apaga. Aí o FMS, que é o computador de bordo, começa a mostrar que está tentando achar o sinal ou simplesmente avisa que falhou. A margem de erro da posição, a tal da EPU, só aumenta. E aí começam as mensagens de falha, uma atrás da outra. GPS failed, Enable RMP, HSP fail. Tudo que depende de precisão começa a cair. Agora, com o spoofing, a coisa fica bizarra. Não é que a informação some, ela fica conflitante. O sistema de gerenciamento de voo diz uma coisa, o GPS diz outra, aí o sistema inercial diz uma terceira coisa, uma briga de dados. E é aí que o cenário fica maluco. O relógio do avião pode mudar de data e hora do nada. Alertas de proximidade com o solo disparam com o avião a 40 mil pés. E os dados de velocidade no solo, de vento, viram algo que desafia as leis da física. Olha só esse caso real. Imagina a cena. O avião está lá, em voo de cruzeiro, a 41 mil pés. De repente, os instrumentos mostram a posição a quase 200 quilômetros de distância, uma velocidade de uns 50 quilômetros por hora e uma altitude de 3.600 pés. É exatamente essa mistura de dados absurdos com os alertas de conflito que acende a luz vermelha e grita: é spoofing. Beleza, então fica a pergunta, né? Se o seu guia principal, o GPS, sumiu, ou pior, tá mentindo na cara dura, como é que o avião sabe para onde ele está indo? Será que existe um plano B? Existe. E o nome dele é Sistema de Referência Inercial, ou simplesmente IRS. Pode pensar nele como o herói silencioso da história, totalmente independente desse caos eletrônico que está acontecendo do lado de fora. A palavra mágica aqui é autocontido. O IRS não precisa de satélite, não precisa de rádio, não precisa de nada de fora do avião. Ele usa sensores de movimento super sensíveis, como acelerômetros e giroscópios, para sentir cada pequena mudança de velocidade, cada curva, cada alteração de atitude da aeronave.
A melhor forma de entender o IRS é pensar na navegação dos antigos marinheiros, o tal do Dead Reckoning. Funciona assim: se você sabe exatamente de onde partiu e mede com precisão cada passo, a direção e a velocidade, você consegue calcular onde está agora. O IRS faz a mesmíssima coisa, só que, claro, milhões de vezes por segundo e com uma precisão que chega a ser assustadora. Então, a grande diferença é essa. O GPS olha para fora, para os satélites, e por isso ele é vulnerável. Já o IRS olha para dentro, para o movimento do próprio avião. Por isso ele é imune. No meio de um ataque, a posição que vem do IRS, a chamada por IRS, continua lá, cravada, certinha. Ela é a âncora de segurança no meio dessa tempestade eletrônica. Ok, então a tripulação já sacou que está rolando uma interferência e sabe que tem um sistema confiável a bordo. E agora? Agora vem a parte da ação. O que fazer na prática para retomar o controle da navegação? O procedimento tem uma lógica, um passo a passo. Primeiro, monitorar. É ficar de olho em tudo, em todos os sistemas. Segundo, verificar. É comparar a posição que parece errada com outras fontes, como a posição do IRS ou até mesmo as antigas estações de rádio. E terceiro, e essa é a jogada de mestre, desselecionar. O piloto vai lá no computador de bordo e desliga, manualmente, os sensores de GPS. Isso força o sistema a parar de ouvir a mentira e usar só a verdade, que é a posição do IRS. E claro, por último, comunicar. Avisar o controle de tráfego aéreo sobre o que está acontecendo. E como disse um especialista da Honeywell, e isso resume tudo, os dados inerciais puros não são afetados pela perda de sinais de GPS ou pelo spoofing. Ou seja, não importa o caos lá fora, os dados do sistema inercial são a rocha, a base segura para a tripulação entender onde ela realmente está. E o futuro já está batendo na porta, viu? A próxima geração de sistemas de navegação já vem com algoritmos mais espertos que vão conseguir identificar e simplesmente ignorar esses sinais falsos de forma automática. A ideia é deixar os aviões ainda mais casca-grossa para esses ataques. E isso tudo leva a gente a pensar, né? A gente vive numa era de guerra eletrônica. A tecnologia avança, mas as ameaças também. Talvez a próxima grande fronteira da segurança na aviação não seja sobre voar mais rápido ou mais alto, mas sim sobre ter a tecnologia e, principalmente, o treinamento para voar de um jeito mais inteligente, mais resiliente, nesse mundo cada vez mais complexo.